Walid. Eita. Boa noite, o Paulo Moreira, aproveitar que ele está aqui. Opa. Faz tempo que eu não vejo ele. Também. Acompanha há muito tempo. Parabéns por ter sido um dos precursores de abrir os veículos não hegemônicos, essa comunicação anti-hegemônica, não hegemônica e anti-hegemônica. Né? A gente estava lembrando o papel fundamental que cumpriram nessa jornada aqueles que abriram isso tudo, né? O Paulo Henrique Amorim, de saudosa memória, que em paz descanse, namorada eterna dos justos, o Luiz Nassif, o Paulo, que está aqui. A história ainda vai dizer quem esteve à altura dos seus tempos históricos, e você, Paulo, vai estar entre eles. Muito obrigado. Walid. Muito bem, perfeito, concordo, viu, Walid? Então, Paulo, você começa, é contigo. Eu começo? Sim, pode perguntar para o Walid. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta, porque a sua presença aqui tem que ser bem aproveitada, bem explorada por jornalistas que têm orgulho do seu ofício. Walid, queria que você comentasse como é que você está vendo hoje o estado das relações entre o Império Americano, a Palestina e os direitos do povo palestino. Como é que você situa essa situação nesse momento? Nesta conjuntura, vamos falar assim. Acho que a primeira coisa que é fundamental sempre reprisar, Paulo, e para que a gente não fique perdendo tempo com chutar só a bunda do Trump, que a coisa que as pessoas mais adoram é fazer isso. E eu, inclusive, não gosto dessa fulanização de certos setores democráticos e populares. Fora fulano, fora Beltrano, fora... Esse genocídio, ele tem a cara democrata. Foram os democratas que o iniciaram e passaram o bastão para um sujeito chamado Donald Trump. Então, foi Biden e Kamala Harris que iniciaram esse genocídio. O segundo é que o contexto da situação palestina não é um contexto isolado, é um contexto de tudo que aconteceu no chamado Oriente Médio nos últimos anos, inclusive nos últimos poucos anos. Mas podemos recuar pelo menos a 2003, se a gente quiser acertar na análise. A destruição do Iraque, a destruição da Síria, a destruição da Líbia, a destruição do Iêmen, a destruição do Líbano, a destruição da Síria, a destruição do Sudão, a destruição, ou melhor dizendo, o isolamento, a tentativa de isolamento do Irã. Antes disso, a destruição, claro, porque tudo isso, existe a região do Oriente Médio estritamente, a região do Grande Oriente Médio, no qual é incluído o Afeganistão. Tudo isso é um processo em que os Estados Unidos impuseram a sua visão a partir da destruição. Então, aquilo que lá naquele mapa lá de trás foi apresentado como o novo Oriente Médio, ele foi, em certa medida, posto à prova e posto à realização. E os Estados Unidos fizeram isso até o presente momento. E a questão palestina foi isolada do restante, porque desaparece um campo, em tese, pelo menos anti-imperialista, ou não associado à hegemonia estadunidense, que são estes países que eu citei que foram destruídos, e foram fortificados os países que integram as chamadas petromonarquias, que são, em certa medida, alguns deles, a OTAN no Oriente Médio. Estão intimamente associados ao sistema estadunidense. E aí a gente pode citar com tranquilidade a Israel árabe, os Emirados Árabes Unidos, podemos citar o Catar, podemos citar a Arábia Saudita e podemos citar com muita tranquilidade um país não árabe, que é a Turquia, que integra a OTAN, que reconhece Israel desde 1959, março, antes mesmo da ONU reconhecer, que tem bases estadunidenses no seu país, bases das quais saiu grande parte do armamento para destruir Gaza, assim como grande parte do armamento saiu do Catar para destruir Gaza, da maior Al-Udeid, que é a maior base dos Estados Unidos na região e uma das maiores no mundo. E a questão palestina passa a estar isolada de tudo, e em 2 anos de extermínio, nenhum país árabe, ou dito muçulmano, fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, o que restou aos palestinos? Restou aos palestinos dizer sim ou não a um plano do Trump? Essa é uma realidade posta. Restou aos palestinos, inclusive, estar com a faca no pescoço, como está, por exemplo, o grupo Hamas, na perspectiva de, entre aspas, segundo o plano do Trump, aceitar anistia
se aceita a anistia, vamos supor, o Hamas se iguala àquilo que os seus detratores dizem dele, ou seja, alguém que iniciou um ataque, iniciou uma agressão e perde o direito legítimo do povo palestino, ou relativiza ele, o direito à autodefesa, o direito à soberania nacional, o direito à luta por libertação, o direito à autodeterminação, tudo isso no direito internacional. E mais do que isso, se aceitar essa maluquice, ou seja, se morder esta cenoura, evidentemente que vai se igualar ao agressor, quer dizer, são dois agressores, né? Israel estaria reagindo, e a ideia de genocídio poderia estar na mão do Trump, né? Passível de ser mitigada, dizer, olha, nós estamos discutindo anistia para vocês e dando, e anistia também para o Trump. E daí vai pressionar os países árabes, pressionar os seus aliados ocidentais, pressionar a Corte Internacional de Justiça e o TPI para que o crime de genocídio vá para o bueiro. Esta é uma realidade colocada, lamentavelmente, e, pior do que ela, só uma. Se os palestinos conseguirem a façanha de sair desse momento genocidário, repetindo uma estupidez inaugurada em 2007, ou seja, a da bicefalia, e não cumprirem a promessa feita ao povo palestino em Pequim, em meados do ano passado, de reconciliação nacional e de construção da unidade nacional. Se os palestinos saírem desse momento genocidário sem concluírem a reconciliação e sem criarem elementos de unidade nacional, terá vencido, sim, Israel e Estados Unidos. Se eles teimarem, baterem o pé e perseguirem a unidade nacional, aí nós teremos uma derrota dentro da derrota. Por que a derrota dentro da derrota para o genocídio? Porque ninguém se iluda, há uma derrota estratégica dos Estados Unidos. Eu escrevi um artigo que vai ser publicado daqui a pouco, eu suponho, analisando como a humanidade, pela primeira vez, Paulo e Andréia, pela primeira vez a humanidade entende que ela está em cursa num crime de lesa humanidade. Nunca ninguém compreendeu o crime de lesa humanidade. Essa é a primeira vez que 70% da opinião pública europeia, agora está em mais, rejeita Israel contra míseros 25% que aprovam Israel. Pela primeira vez que você tem, por exemplo, no Japão, que é um país do G7, apenas 12% que aprovam Israel contra 79% que rejeitam. E dentre aqueles que aprovam Israel, apenas 1% aprova muito, 1% contra uma enormidade que rejeita muito. Quer dizer, dá 40-1 dos que aprovam muito Israel e dos que rejeitam muito Israel no Japão. Então, veja, tudo isso é uma derrota estratégica para o Ocidente e para Israel como uma espécie de fronteira avançada desse Ocidente genocidário. A última consideração que eu acho importante de nós talvez colocarmos, né, como premissa é que pela primeira vez também, as pessoas estão duvidando dos grandes veículos de comunicação. Estão duvidando do discurso dos seus líderes no chamado Ocidente, o Norte ocidental. Isso também, de certo modo, é uma novidade, de certo modo, isso é uma vitória. Eu não sei se eu exagero também na percepção de vitória, porque, afinal de contas, o que está acontecendo na Palestina e no Oriente Médio pode prejudicar essa visão, mas do limão pode sair a limonada. Muito bem. Walid, eu queria, só passando aqui para você, primeiro, depois ler aqui vários comentários, mas como a gente está com pouco tempo, eu queria que você me falasse sobre o dia de amanhã, porque são 2 anos, inclusive, que você vem aqui, a gente conversa, e nesses 2 anos a gente já falou sobre diversos pontos. A última que a gente tem é esse plano, né, do Trump, não sei como é que você... Eu queria também que você comentasse sobre isso. E a flotilha, né? Trazer um pouco, então, contextualizar, né, esses 2 anos de conflito, a flotilha, e essa forma, no mínimo, absurda, né? Porque quando o Trump diz que é muito bom para Israel, né, para os interesses dos israelenses, a gente tem que realmente denunciar, né? Sim. O mais escandaloso dos 2 anos do genocídio é que um genocídio consiga durar 2 anos, malgrado ele estar sendo televisionado.
é muito difícil de você acreditar, ou melhor dizendo, quando isso tudo começou, eu duvido que uma pessoa cravaria: nós teremos 2 anos de extermínio televisionado. Que nós teremos o maior extermínio de crianças da história humana, 10.306 por milhão de habitantes em Gaza, contra 2.813 durante toda a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, 3,66 vezes em Gaza por Israel e Estados Unidos do que todo o período hitleriano. Uma série de dados, né? Eu duvido que alguém cravaria isso. Tudo isso nós vamos apresentar amanhã em 3 peças. Uma delas vai ser uma espécie de cartilha do genocídio em forma de cards, em forma de carrossel, uma nota pública, e nós falaremos disso tudo. Mas o mais surpreendente nisso, e é o que eu acho que nós podemos, assim, temer que isso possa ser exportado, é que o genocídio foi defendido pelas empresas tecnológicas. O genocídio foi apresentado como um elemento de ganho tecnológico, ganho científico. Isso nos faz recuar a um tempo em que o colonialismo se vangloriou de ser superior tecnologicamente. O colonialismo, ele teve muito de civilização versus barbárie. Ele sempre apresentou o Ocidente superior tecnologicamente, cientificamente, e isso foi reproduzido na faixa de Gaza à náusea, ao ponto de a indústria bélica israelense fazer propaganda de suas armas funcionando em Gaza. Uma delas, inclusive, que estava tentando vender coisas aqui para o Brasil, reproduziu propaganda de um ataque em Gaza. Reproduziu ele numa peça publicitária. Então, isso tudo é assustador. E tudo isso associado à exportação da ideologia israelense. Eu acho que ela está sendo derrotada agora. E uma coisa curiosa quanto à flotilha, que me parece que não foi muito explorado, embora a gente tenha publicado um artigo a respeito, que circulou, salvo melhor juízo, sexta-feira, é o quanto não se entende que se a letra C do artigo 2º da Convenção para o Genocídio diz o seguinte, que é genocídio impor a uma população condições que levem ao seu extermínio no todo ou em parte. Então, impor a fome, impor a doença, leva a isso e é ato genocidário. Então, quem tenta interromper isso, tenta interromper o genocídio, o curso do ato genocidário. Isso a flotilha estava tentando fazer. Se o que promove o ato de genocídio, que é Israel, impede que um outro grupo impeça o genocídio, é óbvio que estendeu o genocídio em Gaza aos membros da flotilha que foram impedidos de atuar contra o genocídio. Mais do que isso, impediu que eles fossem ao território de Gaza, em 500 pessoas mais ou menos, e fossem testemunhas privilegiadas do genocídio e pudessem ser chamadas pela África do Sul, e até pelo Brasil, que passa a assinar a petição com a África do Sul, como testemunhas do genocídio. Mas eu acho que eles podem seguir ainda testemunhas do genocídio. Porque se eles vão a Gaza para impedir que o genocídio seja perpetrado e são impedidos e são presos pelo autor do genocídio, eles seguem sendo testemunhas do genocídio. Portanto, eu acho que eles vivem hoje a qualidade privilegiada de testemunhas do genocídio que podem ser arroladas tanto pela Corte Internacional de Justiça quanto pelo Tribunal Penal Internacional. Eu não sei se os juristas internacionais interpretarão dessa maneira, mas eu, que não tenho nenhum encargo judiciário internacional, eu interpretaria desta maneira. Valim, você que não é jurista, eu também não sou, André também não é, mas você entende de política. Politicamente, quando é que a gente acredita, quando é que a gente pode imaginar uma virada nessa situação, que nós estamos vendo uma situação assim, que é um massacre, um genocídio de um povo, assistido assim, pela primeira vez, assim, é quase televisionado, um espetáculo cotidiano. Por que até agora não se consegue virar essa página, mudar essa história? O que amarra? Essa é a pergunta que todas as pessoas têm feito e têm passado mal. As pessoas dizem, olha,
eu estou vendo tudo isso, estou fazendo tudo, mas eu estou impotente, porque como é que para isso? Eu estou vendo e criança estilhaçada, como é que para isso? Essa é uma questão. E essa questão, claro que, às vezes, responder de um modo mais objetivo pode desesperançar mais as pessoas ainda. Mas essa é uma guerra dos Estados Unidos, não é uma guerra de Israel. Israel não suportaria uma guerra com a PM de São Paulo, se a PM de São Paulo tivesse aviação, os Estados Unidos não socorresse Israel por 6 meses. Então, essa é uma guerra dos Estados Unidos. A grande questão é, nós seremos capazes de derrotar o Ocidente genocidário? Os BRICS, o arranjo multilateral, quando países como o Irã, e ao mesmo tempo uma espécie de adversário ideológico regional, a Arábia Saudita, bem como um intermediário como o Egito, e aquela pipoqueira em forma de Estado, os Emirados Árabes Unidos, entram nos BRICS. Nós não estamos vivendo, talvez, uma mudança de paradigmas no mundo? O Brasil nos BRICS, a China nos BRICS, a Índia nos BRICS, que não conversava com a China há não sei quanto tempo estrategicamente, e agora, diante do Trump, conversa estrategicamente com a China. Nós estamos diante de mudanças. Nós nunca tivemos a opinião pública ocidental contra Israel. Nós estamos agora com 70% da Europa contra Israel. A Alemanha, que é o segundo país em fornecimento de armas para Israel, e o primeiro da Europa, a opinião pública da Alemanha é de 70-30 contra Israel. A da França, que tem a maior demografia judaica da Europa e a terceira maior do mundo, atrás de Israel e dos Estados Unidos, 70% são contra Israel. Então, nós estamos... Os Estados Unidos, 53% dos Estados Unidos são contra Israel. E é maior o número dos que rejeitam muito Israel quando comparado com os que apoiam muito Israel. Há mudanças. Nunca no Brasil, eu milito no movimento palestino há 41 anos. Nunca vi no Brasil as pessoas simples na esquina discutindo o sionismo. O sionismo era uma pedra de Marte que estava vindo para destruir o mundo. Então, há mudanças. Agora, como isso vai beneficiar o povo palestino no curto prazo, que é cessar os atos genocidários para depois ver o que acontece, isso não está claro ainda. Eu suspeito, posso estar errado, eu suspeito que a própria iniciativa do Trump é para salvar isso tudo. É para sair do atoleiro, tirar Israel do atoleiro e, eventualmente, amanhã ou depois, dizer, os Estados Unidos, o Estado profundo estadunidense, é um palpite meu, Paulo e Andréia, os Estados Unidos dizerem, olha, nós já temos uma Israel árabe, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar coopera, nós já resolvemos nosso problema com o Irã, não sei para que essa confusão. A própria elite sionista estadunidense pode dizer, olha, nossa grana aqui, nossos bancos, está tudo sendo prejudicado por essa gente louca. Nós estamos aqui bebendo nosso uísque, nós estamos aqui bebendo nosso champanhe aqui em Nova York, e já tem judeu ultra-ortodoxo dizendo que nós vamos para o inferno porque nós não podemos brindar com champanhe, não podemos ir com os nossos biquínis para a praia, não querem mais que a gente vá para a praia em Tel Aviv. Estão acontecendo coisas estranhas. Né? Claro, eu estou fazendo uma aposta em muitas coisas envolvidas, né? Mas, para finalizar o argumento, que eu acho que é fundamental a gente compreender o seguinte. Aqueles que foram atrás do Ben Gurion, lá atrás, nos anos 30 e 40, e todos aqueles sionistas laicos que acharam que iam ter uma grande, um grande resort em toda a Palestina para fazer topless à vontade, para ficar seminu na rua de Tel Aviv, etc., o que aconteceu com eles? Eles construíram, sob mitos judaicos, uma tentativa de ter um paraíso de seminudismos na Palestina. Seminudismo. Aí vem aquele bando de ortodoxos ultra-reacionários e diz, olha, esse aqui é o Estado judeu. Ora, se é um Estado judeu, nós queremos o Talmud aqui, queremos a Torá aqui. Que Suprema Corte? Nós queremos uma corte judaica. E já tem. Eles já estão construindo isso. Já existe uma premissa para isso. Escola, não. A escola tem que ser separada. Já tem autorização legal para ter escolas separadas. Não, a mulher não pode cozinhar, especialmente quando ela está menstruada, etc. Um dia que já se viu isso, não pode cozinhar. Não, a mulher não pode mostrar os seus cabelos. Algumas já estão usando peruca e outras usam lenço. Então, esta elite que enganou o mundo com os kibbutz,
que enganou o mundo com a democracia israelense, etc., agora está emparedada por aqueles que estão dizendo, olha, não era um Estado judaico isso aqui? Isso aqui é para ser uma teocracia. E se ela é uma teocracia, nós que mandamos. Praia, não. Nada de praia. Whisky? Não. Nada de whisky, etc, etc, etc. Bem, tem muitos extremistas que dizem a mesma coisa. Mas agora chegou a vez daqueles que usaram o judaísmo para esta maluquice toda que estão fazendo, pagarem a conta. E eles estão pagando a conta agora. Muito obrigada, Walid. Deu nosso horário. Eu agradeço muito a sua presença. Paulo, você também, valeu demais. E até a próxima. E a gente fica aqui realmente, até porque amanhã é um dia de muita reflexão e luta também. Vamos esperar que a próxima seja breve, porque Com é muito certeza. boa essa conversa. É muito boa essa conversa. Vamos fazer sim. Beleza, gente. Um abraço. Boa noite para vocês. Boa noite, Paulo. Boa noite, André. E boa noite essa grande audiência que tem o 247. Um abraço. Boa noite. Muitíssimo obrigada, viu, Walid? Até mais. E muito Tchau, tchau. obrigada a você também, viu, Paulo? Até mais.